Boa tarde. Aumentam as estatísticas de menores envolvidos com tráfico de drogas. Foram registradas novas apreensões em Vitória. 60% das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência. Os dados são do IBGE. O Espírito Santo permanece na liderança das estatísticas nacionais. Seminário em Vila Velha capacita funcionários da Prefeitura para proteger adolescentes ameaçados de morte. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o comércio eletrônico, os direitos e cuidados que o consumidor deve ter ao fazer uma compra pela internet. Quarta-feira, 21 de agosto de 2013, o Hora News Espírito Santo já está no ar. As estatísticas de menores envolvidos com o tráfico de drogas não param de crescer. Ontem, menores foram apreendidos com drogas. Um deles tem uma tatuagem de um palhaço no braço. No mundo do crime, a tatuagem simboliza a coragem de enfrentar ou mesmo matar policiais. Essas 12 bolas de haxixe, 8 pedras de crack e 9 papelotes de cocaína foram apreendidos em Andorinha com esses 3 rapazes, 2 deles menores. Um desses menores, inclusive, fez questão de demonstrar que é destemido e que a tatuagem no antebraço é característica de quem gosta de enfrentar policiais e matá-los, se possível. É que nós não temos medo de polícia não, que eles só são fortes quando eles estão com arma e pegam sozinho, filho. Agora na frente das câmeras eles não fazem nada. Mas o que a tatuagem tem a ver? Que eles não falam aí que quem tem tatuagem no braço aí é matador de polícia, quem tem palhaço no braço. Andorinhas é um local em que sempre há tráfico de haxixe. Sempre tem haxixe, crack, maconha, cocaína. Ela é uma das poucas áreas que encontra haxixe ali. Por quê? O pessoal aproveita aquela ponte ali para estar praticando, para estar consumindo, né, a droga. É uma área que poucas viaturas vão, né? E a gente sabe lá que o pessoal usa drogas e faz o tráfico também. Essa quadra de esportes fica aqui na praça, no centro do bairro Cobilândia, em Vila Velha. E quando ela não está sendo ocupada por atletas que vêm aqui jogar, ela é invadida por traficantes e usuários que se encontram aqui para negociar e usar drogas. E olha a ousadia deles. Em frente, a 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar e do 18º Distrito Policial de Cobilândia, que fica do outro lado da rua. Essa turma assentada na recepção do DPJ de Vila Velha é de 5 menores e 2 maiores que estavam fumando e portando drogas na quadra, em frente ao Distrito Policial e Companhia da Polícia Militar em Cobilândia. Nós deparamos com 7 elementos dentro da quadra que fica de frente à 3ª Companhia lá na Praça de Cobilândia, né? Quando nos aproximamos, nós constatamos que eles estavam fazendo uso de entorpecentes. E haviam 5 menores, né, com a faixa de 14 a 16 anos e 2 maiores de 21 anos. Né. Os mesmos foram transportados para a DP de Vila Velha aqui, onde vão ser autuados por corrupção de menores para os maiores e posse e uso de entorpecentes. Essa é a escadaria Irineu Barcelos, aqui no bairro Consolação. Logo abaixo dela está a rua Valdir Meireles, que sempre foi conhecida como a Rua do Pó. Quase sempre quando a polícia vem a esse local, ela encontra traficantes e drogas. Há 53 pedras de crack, 35 papelotes de cocaína, 26 buchas de maconha e os 6 pequenos tabletes dessa mesma droga foram apreendidos com esses 2 menores, entre a rua Valdir Meireles e a escadaria Irineu Barcelos Machado. De acordo com o IBGE, 60% das mulheres brasileiras são atingidas por algum tipo de violência. O Espírito Santo continua sendo o estado que lidera as estatísticas. O destaque de estado mais violento do país vem de encontro principalmente aos registros das delegacias de defesa da mulher, que relata histórico de situações de atos que deixam marcas não só físicas, como psicológicas. Olha, ele pegou no meu pescoço, entendeu? Tipo assim, falando assim que ele não aceitaria a separação, né? Se eu fosse embora, ele ia matar meu irmão, como ameaça ele fez, né? Ele me mataria também. E as crianças vendo essa situação toda,
entendeu? Comecei a fazer acompanhamento psicológico com um menor de 12 anos e até hoje eu não consegui, entendeu? Durante quanto tempo ele fez essas ameaças? Durante uns 4, 5 meses, assim, direto. Em comparação ao mesmo período de 2012, em Cachoeiro de Itapemirim, neste ano, os números vêm sofrendo quedas. Nós tivemos alguns meses que houve uma queda. E eu digo que esta queda é porque as pessoas estão denunciando. E quem é punido, ele tem medo de ser novamente punido. Para se ter uma ideia, em fevereiro a diferença chegou na casa dos 10%, fortalecendo a expectativa da mudança de comportamento de parte da população. Os benefícios das denúncias têm surtido bons efeitos na vida das vítimas. Porém, outros questionáveis também fazem parte da realidade daqueles que insistem em praticar o crime. A solução, em muitos casos, pode acarretar em punições mais severas, como a privação de liberdade. Está preso. Preso porque ele chegou lá, fez as ameaças, entendeu? Chamamos, ligamos para 190 e trouxemos ele para a cidade onde ele reside. Em meio a lutas protegidas por lei federal no sul do estado, a organização não governamental Ana Carolina atua em 3 frentes. É o levantamento estatístico da violência contra a mulher no sul do estado. A gente trabalha também a ampla divulgação da Lei Maria da Penha e da violência, do que é a violência doméstica, com palestras, com eventos, que a gente faz de divulgação. A gente tem uma quantidade grande de Lei Maria da Penha para distribuir, que as pessoas não têm acesso à lei. E por último, a gente fechou uma parceria com uma das varas criminais da comarca de Cachoeiro para iniciar um grupo reflexivo de homens que estejam respondendo a processo da Lei Maria da Penha, e a própria lei prevê no artigo 45 que o juiz tem autonomia de enviar esses homens para um centro de reeducação sobre violência, sobre gênero, e a gente está fazendo essa terceira linha, esse terceiro trabalho. Nas devidas proporções, preocupações, ações e prevenções de combate fazem parte do cotidiano de quem está atuando na área da segurança pública. Porém, já é fato que a motivação passional tem diminuído em relação às agressões sofridas pelas mulheres. Porque vê que o filho está sofrendo, os filhos são os que mais sofrem, tá, dentro de casa, e aí eles têm tido assim mais, sendo mais racional. Eles, ao invés de cometer um crime, eles têm procurado um advogado, defensor público para a separação. Prefeitura de Vitória e concessionária de energia elétrica assinaram na manhã de hoje uma parceria para a implantação do sistema de aproveitamento de energia solar em residências da capital. Esse projeto de aproveitamento de energia solar nas casas será implantado em Vitória. O convênio assinado entre a Prefeitura de Vitória e a concessionária de energia elétrica vai beneficiar vários moradores com o barateamento da conta de luz. Esse projeto vai beneficiar 47 famílias das comunidades de Estrelinha e Nova Palestina na capital. A economia de energia nessas residências pode chegar a 30%. Até agora, cerca de 4.200 famílias já foram beneficiadas com o projeto na Grande Vitória. O diretor-presidente da concessionária de energia, Miguel Setas, explica o que será feito nas casas e o benefício social trazido pelo projeto. Essa instalação permite, para todos os efeitos, que as famílias consigam reduzir a sua conta de energia elétrica em cerca de 30%, 40%, e essa redução, de uma forma muito prática, permite que a conta de luz caiba no orçamento familiar. Todos os bairros de Vitória passarão a ter a possibilidade de gradativamente usufruir dessa tecnologia. Mas nós escolhemos os 2 bairros porque são bairros que tecnicamente e do ponto de vista de velocidade de implantação, nesse momento eram os 2 bairros que nós conseguimos fazer mais rápido. Então, Estrelinha e Nova Palestina foram escolhidos, as primeiras residências, mas volto a dizer, esse é um processo que vai se iniciar na cidade agora, envolvendo o conceito de energia limpa, que é o caminho do futuro. Não há outro caminho. Queimar fóssil e produzir efeito estufa, isso é evidentemente um modelo esgotado. Agora, nós não vamos mudar para energia limpa da noite para o dia. Isso vai ser gradativamente e nós queremos aqui hoje ter a certeza que estamos iniciando esse processo em Vitória.
Deputados estaduais não poderão mais usar placas comuns nos carros oficiais. A frota de 31 veículos paga pelo Legislativo para uso dos deputados serão identificados com placa oficial. Mais detalhes na volta do intervalo. Os deputados estaduais não poderão mais usar placas comuns nos carros oficiais. Os 31 veículos pagos pelo Legislativo para uso dos deputados serão identificados com placa oficial. Desde julho que alguns parlamentares adotaram o uso das placas comuns. Por mês, a Assembleia paga quase R$ 3.000 por cada um dos 31 carros alugados, modelo Corolla 2012. A previsão é de que em outubro os deputados recebam nova frota licitada no início deste mês. Eles passarão a usar carros Focus 2.0. O aluguel mensal de cada um deles sairá quase R$ 1.000 mais barato. E hoje a Prefeitura de Vitória realiza uma audiência pública para discutir as obras da Praça do Cauê. O objetivo da Prefeitura é melhorar o trânsito na região, mas o projeto que prevê alterações na estrutura da praça vem gerando polêmica. Praça do Cauê, Praia de Santa Helena, Vitória, local de grande fluxo de veículos todos os dias. É por ela que muitos motoristas passam para seguir até Vila Velha pela terceira ponte. O problema é sempre o mesmo. O fluxo é muito grande e não tem saída, não tem por onde você sair, eles não tomam providência. Está vendo que o troço está enrolado e não toma providência. A Praça do Cauê está na hora de mudar esse trânsito aqui. Já passou da hora. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém faz nada, vai ficar sempre essa bagunça. Esse é um dos trechos da região metropolitana em que o motorista enfrenta aquele trânsito, principalmente no horário de pico. Mas dentro de 2 anos e meio, pelo menos parte do problema de mobilidade urbana deve diminuir. É que a praça será totalmente reformulada e vai ganhar até um túnel específico para a passagem de pedestres. A ideia é desafogar o trânsito para quem vem de Vitória e segue até Vila Velha. Trata-se da construção de uma nova via na praça. O novo trecho será exclusivo para carros e motos que seguem para a terceira ponte. Os ônibus vão passar por esta rua, que hoje está fechada para quem segue pela Avenida Desembargador Santos Neves. Também será feita uma passagem subterrânea por baixo da pista e será destinado para pedestres. O trecho terá ciclovia. A praça será ampliada e terá 2 quadras para a prática de esportes. O objetivo é a circulação melhor do trânsito, a melhor acomodação também dos usuários das praças que a gente quer construir em virtude da passagem dessa via de escoamento de carros e motos, porque garantimos a manutenção de uma praça que contemple quadra de tênis, poliesportiva, 2 playgrounds, os estacionamentos também ao redor estão sendo discutidos com o entorno. Hoje a Praça do Cauê é frequentada por moradores e estudantes da região. O espaço é usado para lazer e descanso. O projeto de mobilidade urbana na Praça do Cauê divide opiniões. Sinto todo dia essa pressão do trânsito de Vitória para Vila Velha. Eu acredito que é preciso e necessário urgência em relação a essas reformas de mobilidade do trânsito. Acho que vai ser pura gastação de dinheiro público, não vai resolver o problema. E essa praça é muito utilizada pelos alunos do Fernando Duarte para socialização. Eles ficam aqui na hora da saída, sei lá, é bem legal. A audiência pública será às 6h30 da noite, num condomínio da região. A Prefeitura informou que apenas os moradores próximos à praça poderão participar. Esse foi um pedido dos próprios moradores durante o gabinete itinerante, realizado no último dia 12. Depois do intervalo, o Procon Estadual está de olho no comércio eletrônico. Quer saber como? Não saia daí, a gente volta já já.
E nós voltamos com Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 8 minutos. Confira a previsão do tempo para a sua região. Máximas de 27 graus em Linhares e 25 na Serra. Mínimas de 15 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 18 em Linhares. O PROCON estadual está de olho no comércio eletrônico. O principal objetivo do órgão é verificar, por meio de fiscalizações, se as lojas online têm atendido às exigências do decreto federal que entrou em vigor em maio deste ano. Até agora, 9 lojas virtuais já foram fiscalizadas. Durante a operação, os fiscais observam, por exemplo, se as informações sobre a oferta de serviços e produtos estão bem esclarecidas, assim como detalhes sobre o fornecedor. E para falar mais sobre esse assunto e explicar como você, consumidor, pode se resguardar de possíveis ciladas, eu converso agora com a diretora jurídica do PROCON estadual, Denise Isaíta. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ana Carolina. Denise, como eu acabei de falar, até agora 9 lojas virtuais já foram fiscalizadas. Qual o resultado dessa fiscalização? O que chamou mais atenção do PROCON? Veja, inicialmente, como essas 9 lojas são consideradas lojas grandes, são homepages grandes de empresas já consolidadas no mercado, nós não encontramos muitas irregularidades. Apenas uma delas não constava um mínimo de informações previstas no decreto 7962, esse decreto que você acabou de citar. As demais estavam, vamos dizer, já adequadas a essa legislação. Mas esse foi apenas o primeiro ciclo de uma série de fiscalizações que serão feitas no comércio eletrônico. O número de vendas tem crescido muito no tocante à venda, ao comércio eletrônico. Então é necessário que nós tenhamos um olhar diferenciado e fiscalizemos mais essa área. E nós temos percebido inúmeras irregularidades. O consumidor compra e ele não sabe de onde aquele produto está vindo, ele não tem acesso a informações como o endereço físico da empresa, não tem acesso ao CNPJ da empresa, em outras palavras, ele não sabe a quem reclamar caso, por exemplo, aquele produto não chegue à sua residência. Se ele precisar ligar para poder fazer uma reclamação, ele também encontra dificuldade? Muito bem lembrado. Essa é uma das determinações do próprio decreto. O consumidor deve ter acesso a um canal de atendimento assim que ele abrir a homepage. Ele tem que verificar endereço físico, tem que verificar CNPJ, canal de atendimento, prazo de arrependimento e facilidade de arrependimento, uma vez que a gente sabe, as compras feitas pela internet gozam de um benefício. Você pode desistir delas no prazo de 7 dias. Então, todas essas informações, principalmente essas 4 informações das quais falamos, devem constar da primeira página do site quando você realmente abrir para verificar, para pesquisar ou mesmo para comprar. O consumidor que está em casa ouvindo a gente agora e que fez hoje uma compra pela internet e acabou de saber que não tinham, por exemplo, essas informações básicas aí que tinham que constar logo na primeira página de um site. O que eles têm que fazer? Eles têm que ligar para o PROCON? Como que funciona isso? A denúncia para irregularidades também? Como que o consumidor pode ajudar o PROCON nessa fiscalização? Olha, ele que nos ajuda. Na verdade, essas 9 empresas, elas foram denunciadas, né? Nós colhemos as informações de nossas fiscalizações a respeito de reclamações que são feitas no órgão. O consumidor pode nos ajudar, primeiro, exigindo que as empresas contem com essas informações. Pelo menos essas informações. Por quê? Porque dificilmente uma empresa que não é transparente com o consumidor, que não diz qual é o endereço físico onde ela pode ser encontrada, vai honrar com seus compromissos. E nós temos inúmeras reclamações no tocante a atraso na entrega de produtos ou mesmo empresas que vendem mais do que possuem, que é o caso aí das compras coletivas, que trazem grandes descontos, mas também grandes preocupações. A gente pede a todos os consumidores que estejam nos vendo agora nesse momento que denunciem irregularidades, denunciem a falta de transparência, a falta de informação por parte das empresas. Agora, em casos de trocas, que foi um dos pontos que a senhora colocou. Problemas com aparelhos celulares, por exemplo. Algumas pessoas compram aparelho celular, diretamente com o fornecedor, enfim. Existem especificações sobre esses casos no decreto? Existe uma determinação para que se devolva se tiver defeito? Como que funciona? Ana Carolina, olha como a legislação é uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo nessa semana um momento fronteiriço na legislação. Se você compra um aparelho celular pela internet, você tem 7 dias para desistir daquela compra. Tendo ele apresentado um eventual defeito ou não, essa desistência ela é desmotivada.
A partir da próxima semana, isso está sendo negociado pelo Ministério da Justiça, vai ser anunciado o decreto dos produtos essenciais. E no decreto dos produtos essenciais, que nós esperamos ter a oportunidade de falar aqui sobre ele, os produtos, entre eles celulares, vão ter 10 dias para desistência, para troca em caso de defeitos. Então vamos memorizar, né? Hoje, qual é a situação? O que você compra pela internet tem que ser imediatamente substituído. Essa é a legislação que vige nos dias de hoje. Na próxima semana nós vamos ter o decreto dos produtos essenciais e vamos ter novidade por aí. E já pode adiantar aí quem está curioso de quais são esses produtos essenciais que integram também essa lista junto dos telefones celulares? Tem muita especulação nessa listagem porque está sendo negociado, está sendo conversado mesmo em Brasília. Por quê? Porque o mercado de empresários pediu uma redução da lista desses produtos, mas entrou fogão, entrou geladeira, entrou máquina de lavar, uma série de itens, principalmente itens de residência, né, itens eletrodomésticos, entrou nesse rol. E o interesse tanto do ministro da Justiça quanto da Secretaria de Defesa do Consumidor era que essa troca fosse imediata. Conseguiram fazer uma negociação e a troca se dará em 10 dias. Então, a gente com certeza tem muita coisa para tratar na próxima semana a respeito desse novo decreto de produtos essenciais. Medidas como essas, novas leis, enfim, que exigem dos fabricantes, enfim, das empresas a ficarem mais atentas e terem mais cuidado com o consumidor, ajudam não só as empresas a terem menos problemas e serem menos acionadas juridicamente, mas mais ainda o consumidor? Sem dúvida, Ana Carolina. Isso a gente fica até um pouco triste em falar. O Brasil é o único país do mundo que possui uma legislação de saque. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Nós precisamos criar um dispositivo legislativo para obrigar as empresas a tratarem bem os seus próprios clientes. Isso é inadmissível no ponto de vista mercadológico. Não parte da própria empresa, né? Isso não parte da própria empresa. Nós ou mesmo os legisladores, precisam impor essa condição aos empresários. Isso não é legal, não é o que se busca, mas é claro que medidas como essa são extremamente favoráveis ao consumidor e é inegável que o consumidor é muito mais exigente que o consumidor de 23 anos atrás, que o consumidor de antes do Código de Defesa do Consumidor. Agora, Denise, onde que os consumidores podem registrar as reclamações? Por favor, nós temos o nosso site, né, que é o www.procon.es.gov.br. Nós temos o nosso canal 151. Nós temos também o atendimento pessoal que fica ali na Avenida Princesa Isabel, 599, no edifício Março, no 6º andar. Atendemos de 9 às 17 horas e a gente pede sempre que possível que o consumidor compareça pessoalmente, munido de documentos pessoais, contratos, toda a documentação inerente à sua questão. E com esses documentos em mãos, eles conseguem dar entrada no processo e lá mesmo já encontram todo o encaminhamento para a dificuldade, para o problema que eles estão sofrendo? Sem dúvida. Nós temos alguns atendimentos que são mais céleres. Por exemplo, o atendimento de saúde. Quando a questão envolve uma negativa ou envolve um procedimento, esse é um contato feito por telefone. Imediatamente é feito um contato por telefone para que a gente agilize até a resposta para o consumidor. Algumas outras demandas de serviços públicos, demandas de cartões de crédito, demandas que exigem cálculo, por exemplo, vai ser designada uma data para que aquele consumidor retorne. A gente tem um mecanismo que é a CIP eletrônica, as empresas são conveniadas e aí elas recebem um e-mail da reclamação trazida por esse consumidor. Ou seja, nós fazemos uso de todos os mecanismos para que o consumidor seja atendido e seja atendido da forma mais rápida possível. Perfeito. Denise Zaita, diretora jurídica do Procon Estadual. A gente fica aqui no aguardo, então, das novidades na semana que vem relacionadas a esses produtos essenciais. Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada, Ana Carolina. No próximo bloco, primo de Gabriel Diniz, lutador de jiu-jitsu, que sofreu uma lesão durante uma luta, fala da esperança em ver o adolescente recuperado. É um instante só. O que acha de contribuir com o Hora News? Você pode. É só mandar pra gente vídeos, fotos e sugestões de reportagens. E até mesmo sugerir alguma banda ou músico para a esquina da Record News. Veja como.
Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com/horanewses, twitter.com/horanewses e ainda participar das enquetes no portal www.simnoticias.com.br. E você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723 e 3434-5724. A polêmica envolvendo as obras de acesso à terceira ponte à Pracinha do Cauê, em Vitória, é o tema da nossa enquete da semana. Você concorda com a divisão da Praça do Cauê para abrir uma rua de acesso à terceira ponte? Sim? Não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. A família de Gabriel Diniz, que sofreu fratura na coluna ao levar um golpe durante uma competição de jiu-jitsu, não perde a esperança na recuperação do lutador. Ao vivo, eu converso agora com Pablo Fernandes, primo de Gabriel. Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Pablo, como que está a situação agora do Gabriel? Agora, nesse exato momento, o Gabriel está ainda imóvel, do pescoço para baixo. Ele não consegue ter os movimentos, mas ele tem sensibilidade em algumas partes do corpo. Ele consegue, por exemplo, sentir toques na sola do pé, sentir toques no peito do pé. Ele sabe diferenciar em qual pé a gente já está tocando. Ele sente parte da perna, em alguns momentos até a coxa ele consegue sentir. Ele tem vontade de urinar, então isso é muito bom, porque ele está sentindo a região da cintura, mas não passam de sensações. Ele não tem os movimentos, mas as sensações estão voltando aos poucos. E os médicos estão otimistas com esse início? São pouco mais só de 2 semanas do acidente, né? Na verdade, os médicos eles não dão um diagnóstico preciso de que vai ficar com a lesão permanente, mas também não garantem que terá recuperação 100%, que voltará até praticar o jiu-jitsu como ele deseja. Mas a gente, como família, acredita que isso vai ocorrer. Agora, Pablo, a gente tem algumas imagens, eu vou pedir para a nossa direção de imagens, olha lá, do momento da luta, do dia do acidente. Na opinião de vocês, da família, toda a avaliação que vocês fizeram, essa luta, ela deveria ser cancelada? O adversário ganhou, né, mesmo diante desse acidente? Sim. Qual a avaliação da família diante disso? O adversário, no momento, ele foi classificado para a final, porque essa luta foi na semifinal da segunda etapa do estadual, e na final ele acabou ganhando e levando o primeiro lugar. O que a gente, de imediato, eu conversei com o Gabriel já no hospital mesmo, perguntei o que tinha acontecido, e aí o Gabriel contou, ele lembra exatamente de toda a luta, ele contou e falou assim, pra mim não foi legal. E aí a gente começou a conversar com todo mundo, os treinadores dele, gente que estava assistindo a luta, vendo o vídeo também. A gente acha, a gente pelo menos da família, considera que houve um excesso no golpe aplicado. Em alguns momentos, alguns chegaram a sugerir que fosse um batistaca, que é um golpe legal no jiu-jitsu. A gente acha que não foi de fato um batistaca, mas que houve uma maneira errada, equivocada na aplicação do golpe, que houve um excesso, não dando a defesa necessária que o Gabriel precisaria ter naquele golpe, o que gerou a lesão no meu primo. A gente exime de qualquer culpa, qualquer responsabilidade ao adversário. O Wesley, que já até deu outras entrevistas, já explicou o que aconteceu também, mas a gente considera que naquele momento da luta ele deveria ser punido e o Gabriel ficar com o segundo lugar. Agora, diante desse fato, né, que aconteceu com o Gabriel tem 15 anos, o adversário dele era mais velho. Parece que depois desse acontecimento, agora há uma discussão sobre estipular as idades dos lutadores. Como que vocês têm acompanhado essa discussão? Existem a categoria juvenil, que são 16 a 18 anos, e a categoria adulto de 18 até 29 anos. E o Gabriel, na categoria juvenil, já não teria mais adversário para lutar. Ele vinha ganhando todas as competições que ele fazia nessa categoria e para ele já estava sendo prejudicial, porque ele não tinha um desafio a mais. Então, por isso que ele começou a lutar entre os adultos. Não era a primeira luta, não era a segunda luta. Ele já havia desafiado lutadores mais velhos. Ele já tinha participado, inclusive, da primeira etapa estadual como adulto, tinha levado o segundo lugar nessa competição, tinha feito a primeira luta naquele dia, ganhado a primeira luta e estava participando da semifinal já. Mas com essa determinação agora da Confederação Brasileira, a gente vai acatar, a gente vai entender, porque talvez seja esse mesmo o melhor para o Gabriel, continuar na juvenil,
participar no processo natural dele no jiu-jitsu e só depois participar da categoria adulta. Ganhar ainda um pouco mais de experiência também? Sim, pode ser que isso seja bom, seja talvez o aviso que ele não deveria estar ainda nessa etapa e estar na parte juvenil. Agora, Pablo, a família está se mobilizando, né, para levar o Gabriel para outro estado. Vocês estão em busca de quê? De um tratamento melhor? Vocês têm tido retorno de outros hospitais? O que está acontecendo? No momento que o Gabriel teve a lesão, a gente já sabia que ele precisava de um centro de reabilitação logo após sair do hospital. Porque no hospital ele faz fisioterapia durante 2 sessões, uma normalmente na parte da manhã, outra na parte da tarde, só que é algo muito restrito ao que o Gabriel realmente necessita. Ele precisa de estímulos mais fortes, ele precisa de equipamentos melhores que o hospital não tem condições de oferecer neste momento. Então ele precisaria de um centro de reabilitação e a gente começou a buscar isso. Graças a Deus, com toda a exposição que está tendo do caso, toda a divulgação, muita gente já se dispôs a ajudar, já tem empresário ajudando, já tem políticos ajudando a transferência para o Sara Kubitschek em Brasília ou em Belo Horizonte, já apareceram médicos também querendo disponibilizar a ACD para o Gabriel. Apareceu uma empresa internacional querendo ajudar com aparelhos para o tratamento. Então agora a gente está esperando o tempo para ele sair do hospital e aí ver para qual centro de reabilitação ele vai. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E toda a equipe da Record News torce pela recuperação do seu primo aí, que a gente tenha ótimas notícias ao longo do tempo para poder dar. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço e agradeço a oração de todo mundo que está torcendo pelo Gabriel também. Um seminário está capacitando funcionários que trabalham diretamente com o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Vila Velha é um dos municípios do estado com os maiores índices de morte de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. A capacitação dos servidores do município visa melhorar a rede de proteção a jovens e adolescentes que estão sob ameaça de morte. Os adolescentes são identificados enquanto ameaçados por 3 portas de entrada. O Poder Judiciário, através das varas da Infância e Juventude, as promotorias também das varas da Infância e Juventude e os conselhos tutelar. A partir do momento que essas instituições atendem crianças ou adolescentes que possivelmente estejam ameaçados, eles são encaminhados para uma triagem no programa. O programa de proteção a adolescentes ameaçados de morte existe há 10 anos e ao longo deste tempo mais de 600 pessoas foram protegidas, entre adolescentes altamente vulneráveis à violência e seus familiares. Atualmente, 30 pessoas estão sob proteção do Estado. E para que toda essa rede de proteção funcione no Espírito Santo, o programa recebe quase R$2 milhões por ano de investimentos estaduais e federais. As capacitações também estão previstas no orçamento e são direcionadas a funcionários do Conselho Tutelar, Justiça e Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social. Além de Vila Velha, o seminário de capacitação ainda passa por outras cidades cujo índice de morte de adolescentes também é alto, como Linhares, Serra, Vitória, Cariacica, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapimirim, Viana, Guarapari, Aracruz e Jaguaré. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você acompanha durante toda a tarde no Direto da Redação e logo mais na edição do Hora News das 7 da noite. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet. Anote aí o endereço www.sinoticias.com.br/Record News ES. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.